motivos para apressar a delação premiada. Ele quer preservar ativos financeiros e bens espalhados pelo mundo. Ah, deve ser... O cara que gastou 300 milhões no noivado, imagina o dinheiro que ele tem. Fernanda Duarte. Pelo menos 10 bilhões aí em patrimônio seria esse o valor que Worcaro quer preservar, fechando esse acordo de delação premiada, e para isso, Amadeu, ele tem apressado a equipe jurídica dele. A expectativa é de que esse acordo com a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal tenha andamento em no máximo 60 dias. Isso porque Worcaro, ele tem aí muitos investimentos que podem acabar se esvaziando se ele demorar muito para fazer essa delação, porque todas as pessoas que trabalhavam como operadores financeiros dele, como é o caso de Fabiano Zettel, estão presos, e o principal ali articulador dele, que era o sicário, acabou atentando contra a própria vida. Isso pode fazer com que investidores e credores acabem esvaziando esse patrimônio, que pode, inclusive, ultrapassar esses 10 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, os créditos podres, né, entre aspas, que foram vendidos para o BRB, eles totalizam aí 12 bilhões e 200 milhões de reais. Além disso, o Banco Central já divulgou que pode ter acontecido aí um desvio, um esvaziamento no patrimônio de Worcaro de 4,8 bilhões de reais, só com a liquidação da Reag Investimentos, que era a principal operadora ali do Banco Master, e por causa disso há sim um sentimento de preocupação por parte do Daniel Worcaro, e ele quer agilizar o quanto antes essa delação premiada. O acordo de confidencialidade já foi assinado. Porém, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele está exigindo que essa delação seja acompanhada de provas consistentes, novidades em relação ao que já foi apurado aí, capturado pela Polícia Federal, e principalmente, esse acordo deve ter andamento desde que Daniel Worcaro se comprometa a devolver valores relacionados às fraudes que foram cometidas aí por ele e por todos os seus interlocutores dentro do Banco Master. Então, ele agora corre contra o tempo para tentar preservar minimamente o patrimônio que ele conseguiu acumular nesses anos. Então, Francis Teixeira. Olha, Amadeu, é triste que para se ter ali uma solução, se chegar a mais nomes nesse caso, um patife como o Worcaro, ele consiga um acordo dessa monta, que preserve esses ativos financeiros. Porque por mais que ele tenha trabalhado ali ao longo da vida, tenha constituído algum patrimônio, você vê a teia de relações que o Daniel Worcaro ele construiu e viabilizou essa fraude bilionária, prejudicando milhões de pessoas que muitas vezes tinham ali só aquela aposentadoria, aquele pé de meia para a velhice, para a fase idosa, e mesmo assim ele pode sair de todo esse processo ainda um homem bilionário, um homem com muitos ativos financeiros. Mas é uma delação essencial para a chegada a mais nomes. Infelizmente, se tem o bônus e o ônus. O ônus, nesse caso, é que o Worcaro, apesar de tudo que ele teria feito, porque ainda não foi condenado, pode ainda sair, de certa forma, aliviado dessa questão. Quer dizer, ele pode sair um bilionário ainda disso tudo, o Alessio. Olha, Amadeu, é assim o mais revoltante, né? Porque se de fato ele puder fazer com esse acordo de delação premiada ainda manter todo esse patrimônio, toda essa fortuna que ele construiu, como o França acabou de destacar, de forma ilegal, de forma criminosa, é de fato algo que assim é revoltante para todas as pessoas que foram afetadas e mais, para todas as pessoas que têm a ideia de que o crime compensa. Porque estarão certas. Esse é o que nesse compensa, caso, né? Oi? Será que estamos passando essa informação à sociedade? Olha, exato. Em algumas coisas o crime compensa. Nesse caso do Worcaro, ele fazendo esse processo de delação premiada e acabando saindo com esse benefício ainda de manter esses ativos, porque era algo que eu me questionava. Que por mais que ele tenha aí todo esse patrimônio espalhado, inclusive fora do país, se ele poderia recuperar, por mais que tenha sido fruto de ações criminosas. E pelo que a gente está vendo, pelo visto, ele deve acabar mantendo. E é mesmo inacreditável, quer dizer, tudo isso precisa ser passado a limpo no Brasil. Como é que esse rapaz pegou um banco que era
Um banco pequeno. Sim. E aí, de 2018 até 2025, o banco dele deu 8 anos, é isso? 7 anos. Deu um pulo e foi dobrando, e dobrando, e dobrando, e o patrimônio dele igualmente, e dobrando, e dobrando. Às vistas de todos, porque o sistema financeiro, em tese, é muito vigiado. Tem a Comissão de Valores Imobiliários, tem o Banco Central, tem o código aí dos bancos, uns olham os outros, o que estão fazendo. E ele passou incólume a tudo isso. A gente sabe que no caso do Banco Central, tem 2 diretores lá da gestão do Campos Neto que estão de tornozeleira eletrônica, porque atuavam como funcionários dele. Mas eu acho que tem mais gente ali. Tem muito mais gente. Em uma palavra, network. Ele usou para o mal as técnicas de network, que é basicamente relacionamento. Ele poderia ter ganho sozinho, seria rapidamente descoberto, preso e o banco liquidado. Ele foi esperto, ele disse, não, eu vou enredar nessa teia bilionária personagens do mundo político, do mundo jurídico, do mundo empresarial e vou cooptar pessoas do próprio BC, embora a Comissão de Valores Imobiliários também esteja ali sob suspeita, não há nomes citados da comissão, então não há fulanização. Mas sob suspeição está todo mundo, até porque se ele comprava 3 jatos, como a Fernanda Duarte já trouxe aqui, por quase 400 milhões de reais, à vista, como quem compra ali 3 balas em uma mercearia, imagina o patrimônio escondido que ele não tem em paraísos fiscais. E nós não estamos falando aqui também, é um assunto pouco tratado, da Bolsa de Valores. Sim. Porque o banco dele era cotado em bolsa, e aí? Quantas pessoas foram lesadas e ninguém, lá na Bolsa não tem um escrutínio, um crivo? Um negócio impressionante. Agora é hora do Manchete 2, Imposto de Renda. O novo ministro da Fazenda quer alterar. Olha ali. O novo ministro da Fazenda quer substituir declaração do imposto de renda. A ideia é que o contribuinte tenha apenas que vale